Olá, companheiros e companheiras. Estamos aqui na TV Sindeste, de forma extraordinária, para elucidar alguns pontos sobre o Instituto de Previdência. Os teóricos da conspiração estão por aí, transformando informações em alerta de caos. E a gente precisa aqui elucidar a questão. Dizem aí os maus informantes que nós já pagamos a nossa cota o ano passado, diminuindo o que a prefeitura teria a pagar para o IPREV, uma parte do que a prefeitura teria a pagar para o IPREV de 6% para 4%, perdão, de 6% para 2%, economizando 4%, e agora nós vamos dar mais alguma coisa para a prefeitura. E isso é um ataque, ou seria um ataque à nossa Previdência, colocando em risco as aposentadorias futuras. Para isso, nós trouxemos aqui o presidente do IPREV, de Santos, para que ele elucide essas questões. Presidente, de início, para você começar a explicar, existe algum problema financeiro, existe algum risco financeiro para o Instituto de Previdência? Bom, primeiramente, presidente, muito obrigado pelo espaço aqui e essa oportunidade, né, de esclarecer aos servidores do que de fato se trata essa proposta. É importantíssimo que o Sindeste consiga, com o poder de alcance que tem, transmitir para os servidores aposentados e os ativos uma explicação sobre o que foi feito, né? Afinal, o projeto já foi aprovado na Câmara dos Vereadores e a partir do mês que vem já começa a valer. Em primeiro lugar, assim, o que é importantíssimo se dizer é que não há risco nenhum para os servidores, nem para os ativos, nem para os aposentados. Na verdade, essa operação financeira que foi feita visa equilibrar o Fundo de Previdência Municipal, né, especificamente o Plano Financeiro 1, e garantir o pagamento de benefícios. Hoje, a pergunta, inclusive, que já foi feita, né, e o que todo mundo acaba se perguntando quando há algum tipo de movimento como o que foi feito então o IPREV está quebrado. Vocês estão fazendo isso porque o IPREV quebrou. Não é verdade. Hoje nós somos um dos institutos de previdência com mais recursos, aqui da região, inclusive. Temos 965 milhões de patrimônio, tá? Isso no fechamento do mês de julho. Então, a segunda pergunta que se faz existe essa insuficiência? De quem é a culpa? A culpa não é dessa administração, nem do IPREV, nem a administração municipal, nem de nenhuma outra. O que acontece é que essa insuficiência decorre, na verdade, de uma ferramenta atuarial que foi utilizada por indicação do Ministério da Previdência no ano de 2009, que é conhecida como segregação de massas. Então, o presidente deve lembrar que lá no ano de 2009, em dezembro, foi aprovada uma lei que operou a segregação de massas aqui no município. E o que isso significa? Se fez uma data de corte e os servidores públicos municipais que ingressaram a partir de janeiro de 2010, eles pertencem a essa nova massa segregada, né? Que é uma massa capitalizada, que é uma massa onde os servidores já ingressaram contribuindo e eles contribuem para a própria aposentadoria. Essa indicação feita para o Ministério também é para acabar com a necessidade do pacto de gerações, né? Onde você precisa de uma força de trabalho nova para garantir o benefício futuro. Então, assim, essa insuficiência decorre de uma indicação, inclusive, da Secretaria de Previdência, que na época era Ministério da Previdência. E por que ocorre essa insuficiência? Como nós temos essa segregação de massas, quando um servidor que faz parte da primeira massa segregada se aposenta, ele deixa de ser uma entrada de recursos, certo? Porque enquanto ele está na ativa, ele faz uma contribuição de 12%, a prefeitura faz uma contribuição patronal de 18,49% em cima da contribuição do servidor, e isso serve para pagar os benefícios dos integrantes da primeira massa, especificamente no Plano Financeiro 1. Por quê? Porque é um regime de caixa, é um regime onde se recolhe as contribuições e se paga os benefícios, né? Não há uma capitalização. E quando ele se aposenta, ele deixa de ser
uma entrada de recursos para ser uma saída de recursos com o pagamento do benefício dele. Ah, mas o servidor que entrar, né, nos quadros da prefeitura, através de um concurso público, vai suprir essa insuficiência. Não, porque a partir da segregação de massas, ele entra na nova massa segregada e esse gap, né, fica um buraco que, com o passar do tempo, vai aumentando. A Constituição determina que os regimes próprios de previdência eles têm que ser equilibrados atuarialmente e financeiramente. O Instituto de Previdência aqui de Santos, o IPREV Santos, ele é equilibrado atuarialmente. Todo ano nós comprovamos isso através de um estudo atuarial que é submetido ao Ministério da Previdência, a atual Secretaria de Previdência, e que garante que nós temos condição de pagar o benefício futuro. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Se houvesse dúvida, nós estaríamos irregulares perante o Ministério da Previdência, a Secretaria de Previdência atualmente, e não teríamos o CRP. No entanto, há essa clara insuficiência no Plano Financeiro 1, que é o regime de repartição simples, pelos motivos que eu expliquei. E essa insuficiência só tende a crescer. Ano passado, quando ela se fez mais presente, a prefeitura teve que aportar, a título de insuficiência, e é bom deixar claro que isso não significa que ela não aporta as contribuições legais dela, né? A prefeitura vem contribuindo mensalmente, a prefeitura não, toda a administração, né, vem contribuindo mensalmente com a contribuição dos servidores, com a contribuição patronal, com todas as alíquotas legais instituídas, e fora isso, teve que, aí sim, a prefeitura municipal repassou no ano passado inteiro 22 milhões, por volta de 22 milhões de reais. Esse ano, até julho, já repassou mais de 27, tá? Então essa insuficiência vem crescendo. E por quê? Por conta da segregação de massas, mas também muito por conta do anúncio da reforma da Previdência. Tá? Nós temos um aumento no número de aposentadorias aqui no município, isso foi retratado, inclusive, nos jornais locais, né? E o IPREV Santos, até julho, já aposentou 247 servidores, contra uma média histórica de 200, né? 210, 220. É um incremento muito grande, né, no número de aposentadorias, causados com certeza pela reforma, pelo anúncio da reforma. Né? A folha do IPREV Santos, com esse aumento no número de aposentadorias, em 6 meses, aumentou quase R$1 milhão. E esse aumento significa uma insuficiência ainda maior, porque não se aumenta só o que se paga, mas também temos que somar a isso o que se deixa de contribuir, certo? E qual é a preocupação e a motivação dessa alteração que fizemos? Hoje, pelo estudo atuarial que nós temos, né, do nosso fundo de previdência, já tem direito a se aposentar mais de 1.000 servidores, né, que hoje se formarem uma fila na porta do IPREV Santos, eles têm direito a se aposentar, o IPREV Santos vai aposentá-los. Isso causa um impacto maior ainda na folha de pagamento e na insuficiência, né? Porque todos eles pertencem a esse plano financeiro 1. Então, ante a toda essa situação, resta evidente que nós temos que tomar uma medida para equilibrar esse nosso plano financeiro. Né? Nós temos que ser equilibrados. Nós não podemos ter uma insuficiência tão grande que coloque em risco o pagamento de benefícios, certo? Então, na estruturação do Fundo de Previdência Municipal, como nós vamos tratar aqui da proposta, vamos esquecer essa segunda massa segregada, que não foi alterada, e vamos tratar só da primeira massa segregada, onde nós temos um plano financeiro 1, que é esse de regime de caixa, né, onde se recebe as contribuições, né, vertem-se as contribuições para ele, pagam os benefícios, tem a taxa de administração, sai dali também as dívidas judiciais, né, eventuais precatórios. E na primeira massa ainda temos o plano financeiro 2, que lá é onde vai ocorrer essa operação financeira. Esse plano financeiro 2, ele foi formado na época de segregação de massas pelos recursos acumulados à época. Recursos acumulados com a contribuição dos servidores do plano, que hoje pertence ao plano financeiro 1. Então, quando foi feita essa segregação de massas, fez-se um plano paralelo, apesar de estarmos tratando de um regime de repartição simples, fez-se uma poupança
nesse regime, né? Acumulou-se recursos que também são capitalizados. E ao longo de todos esses anos, já acumulamos 723 milhões lá. E agora, assim, podem se perguntar, então você vai pegar o dinheiro dali e esvaziar o cofre? Você vai usar esse dinheiro para pagar os benefícios? Não. A proposta que foi submetida ao Ministério da Previdência, Secretaria de Previdência, na verdade, e aprovada, ela se dá da seguinte forma. Trabalharemos apenas com a rentabilidade que exceder o IPCA desse Plano Financeiro 2, onde temos acumulado 723 milhões. Tá? Por que exceder o IPCA? Para daqui a 5 anos, que é a validade da proposta, esses 723 milhões não ter perdido o valor no tempo. Então, daqui a 5 anos, esse montante será atualizado e a rentabilidade que exceder essa atualização pelo IPCA vai ficar disponível num plano especial, num fundo especial. Para quê? Para pagar alguma dívida que não seja benefício? Não. Para pagar o benefício previdenciário dos servidores a quem esse dinheiro pertence. Então, deixa eu ver se eu entendi, Rui, só para colaborar. Vai passar para este novo fundo que está sendo criado apenas o que ultrapassar a correção inflacionária pelo IPCA. Exatamente. E assim, na verdade, é bom até deixar claro que esse é um fundo contábil. Vai ser marcado contabilmente que temos uma disponibilidade para utilização, para não se perder um bom retorno no investimento. Né? Não vai todo mês se tirar dinheiro disponível para colocar em outro caixa, vamos colocar assim. A gente vai ter uma marcação e o que estiver disponível a gente pode utilizar para saldar eventual insuficiência. Além disso, os 2% que antes estavam atrelados a esse Plano Financeiro 2 passam a estar atrelados no no Fundo Especial. Tá? E o que é interessante dessa proposta? A administração em nenhum momento quis onerar o servidor. Porque se nós olharmos ao nosso redor, assim, tanto aqui no estado de São Paulo, na Baixada Santista e no Brasil em geral, a situação dos institutos de previdência muitas vezes são preocupantes. Tá? É notório que o Rio de Janeiro está com um grande problema para pagamento de benefícios dos seus servidores aposentados, o Porto Alegre também, temos situações no Paraná, em Curitiba, e qual é a forma que os governos normalmente encontram para saldar essa insuficiência? Aumento de alíquota de servidor. Porque muitas vezes é uma solução mais fácil, mais imediatista e você acaba transferindo uma responsabilidade para quem durante muito tempo trabalhou, né? Ou está trabalhando ainda. A intenção do governo nunca foi essa e por isso se pensou numa proposta capaz de resolver o problema de fato, né, sem onerar o servidor. Nós estamos, nessa proposta, utilizando um rendimento, né, que ultrapassa o IPCA, nós estamos mantendo o acúmulo de recursos da forma como ele está e utilizando o dinheiro que pertence a essas pessoas para pagar e garantir o benefício delas. Né? Uma situação desse ano que me foi muito cobrada, até pelo sindicato, né? Todos os diretores me ligaram, o presidente me ligou também, foi porque o IPREV pagou 30%, diferentemente do que foi feito pela prefeitura. E o que... 13º, né? O 13º, isso. E o que ficou muito difícil, assim, de explicar, porque é uma explicação puramente legal, né? É que o IPREV também, eu tive que explicar que o IPREV tinha dinheiro, não estava quebrado naquela situação. Na verdade, referente a essas pessoas que receberam 30%, nós tínhamos guardados 723 milhões. Né? E é difícil você explicar para o aposentado por que com tanto dinheiro eu paguei a menos para eles. Né? E como seria difícil se, em uma eventual falta de recursos, eu explicar também por que eu deixei de pagar R$1 sequer de algum benefício se eu tenho um dinheiro que pertence a essas pessoas. Né? Então, por isso, até que a Constituição diz que o nosso regime tem que ser equilibrado financeiramente. E é isso que nós estamos fazendo com essa proposta.
Isso é importante. Quer dizer, então, assim, vamos trocar em miúdos. Primeiro, o IPREV não tem e nem terá, me corrija se eu estiver errado, não tem e nem terá dificuldades financeiras, ou melhor, quando a gente fala não terá, quer dizer, não estará encontrando dificuldades por conta desta proposta, não estará encontrando dificuldades pagamento de aposentadorias futuras. Esse é o primeiro X da questão. Segundo, estará sendo utilizado apenas os rendimentos, aquilo que ultrapasse os 6%, perdão, 6% não, o IPCA, certo? Isso é extremamente interessante, a gente precisa realmente estar ciente do que está se passando para que a gente não caia aí nas teorias de conspiração aventadas por alguns interesses aí da categoria. Não haverá problemas com aposentadorias futuras. Isso falando do plano 1. O plano 1 é aquele que trabalha em parte em regime de caixa e em parte é híbrido, né? Trabalha em regime de caixa e também no regime de capitalização de atuarial, mas com condições restritas. O plano 2, então, nem se fala. Está livre. Quer dizer, aqueles que entraram na categoria depois de 2009, é isso? Isso. A partir de janeiro de 2010. Esse plano foi intocado. Para não dizer que foi intocado, foi corrigida uma situação apenas da compensação previdenciária, que antes era destinada só para o plano financeiro 2, né? E hoje nós já separamos, porque apesar de ser um plano novo, né, que com previsão de aposentadorias bem para o futuro, já deixamos regular na lei que quando alguém se aposentar nesse plano, a compensação previdenciária dessa pessoa vai para o caixa certo, vamos colocar dessa forma. Quanto à questão de garantia, né, de não haver nenhum problema com o pagamento de benefícios futuros, o que é muito importante dizer dessa proposta é que ela foi aprovada pela Secretaria de Previdência. Tá? Antes de submeter ao Conselho de Administração do IPREV Santos, que também a aprovou, antes de submeter à Câmara, nós tivemos o cuidado de formular essa proposta, o IPREV Santos em conjunto com o seu atuário, formulamos uma proposta, formalizamos, encaminhamos ao Ministério, à Secretaria de Previdência, né, que autorizou. Se eles autorizaram, e a área de atuária deles foi quem autorizou, né, em primeira análise, é porque não há qualquer risco ao fundo de previdência do município. Então, os servidores podem ficar tranquilos que essa é uma proposta que vem para equilibrar financeiramente e garantir o pagamento de benefícios. Outra questão importante também é que ela é uma proposta, um plano contábil. O dinheiro vai continuar lá no lugar certo, junto com a massa, rendendo o que tem que render, só vai estar disponível na necessidade, e somente o necessário, é isso que eu entendi? Exatamente. Assim, o plano vai ser contábil, né? O fundo vai ser contábil, vai haver essa indicação da disponibilidade e vamos supor que em determinado mês existe uma insuficiência que possa ser saldada por essa reserva, né? Nós vamos utilizar esses rendimentos, né, e o acumulado no fundo especial para saldar essa insuficiência. E o que é muito importante dizer, né? Vamos supor que em determinado mês não houve rentabilidade acima do IPCA. Nós não poderemos extrair R$1 sequer para colocar em disponibilidade nesse fundo especial. E vamos supor também que a insuficiência em determinado mês seja maior do que o dinheiro disponível no fundo especial. O que acontece? O servidor não recebe? Não. A prefeitura continua sendo a fiadora desse plano. De todos os planos. Vai pagar a diferença. A prefeitura continua responsável. Como vinha pagando. Como vem pagando, né? Até hoje ela vem saldando, assim, o ano de 2017 inteiro, aportou todas as insuficiências necessárias, porque senão não teria como pagar um benefício. Outra questão importante também da gente elucidar aqui
Veja só, a gente não está contando, até porque eu estou nessa massa também, a gente não está contando com o passamento de ninguém. Mas, na verdade, vai acontecer. Essa massa vai acabar. Vai passar, uma hora vai passar todo mundo para a inatividade, ou melhor, todos estarão na inatividade. Quando todos estiverem na inatividade, muitos já terão passado. E os últimos também passarão. Esse plano vai ser ad eterno ou ele tem um prazo fixo para acabar? Não, esse plano, a primeira massa segregada, né, ela, assim, é uma massa em extinção já, né, que vai demorar muito tempo, é lógico. Até porque, assim, imagina que os servidores que ingressaram até dezembro de 2009 fazem parte dessa massa. Vamos supor que eles não tenham nenhum tempo de fora, né, para trazer, eles vão ter que trabalhar 30 ou 35 anos, e depois, quando vierem a se aposentar, depois de um longo período recebendo o benefício da aposentadoria, falecendo e deixando algum dependente, o dependente dele ainda recebe pensão por mais um longo período. Então, assim, é um plano que demora, mas já está em extinção. O desafio dos institutos de previdência em geral é lidar com o passado, né? Porque com a segregação de massa, com as reformas da previdência que tiveram início lá atrás, se encontrou uma situação mais equilibrada, vamos colocar assim. Agora, como com a sua pergunta, eu acabei lembrando de outro detalhe muito importante dessa proposta, tá? Dentro do Plano Financeiro 1, nós temos um repasse direto de uma folha de pagamento daqueles servidores que já estavam aposentados ou recebiam o benefício da pensão por morte antes da instituição do IPREV Santos, tá? Então, todo mundo que já recebia algum benefício antes de 2007, né, junho de 2007, todo mês o IPREV calcula o valor dessa folha de pagamento e a prefeitura faz o repasse integral, por força do artigo 108 da Lei 592. Esse fundo especial vai poder saldar essa dívida? Não, porque esse acordo fica mantido. A prefeitura também, todo mês, continua repassando o valor integral desta folha de pagamento. E o que isso quer dizer? Que esse fundo especial é destinado a pagar os benefícios somente daqueles que realmente contribuíram e a quem o patrimônio do Plano Financeiro 2 pertence. E o prazo de validade da lei, Rui? Ela tem prazo ou é de eterno? Não, tem prazo sim, presidente. São 5 anos, tá? Foi o que foi autorizado pelo Ministério da Previdência, Secretaria, na verdade, hoje vinculada ao Ministério da Fazenda. Está na nossa lei. Ela depende também de uma avaliação do Conselho de Administração do IPREV e, se for necessário prolongar, precisaremos, mais uma vez, pedir a autorização da Secretaria de Previdência, que vai analisar novamente a possibilidade e se não vai haver prejuízo para o Instituto de Previdência e para os servidores. Tá bem, eu me sinto satisfeito. Se você quiser colocar mais alguma coisa, esteja à vontade, o microfone é nosso. Bom, presidente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui para explicar para o servidor uma situação tão importante, né? É claro que muitos ficam um pouco aflitos quando se fala em alterar qualquer coisa na Previdência. O que precisa ficar claro é que essa proposta não vai onerar o servidor, não vai haver uma contribuição extra, não vai prejudicar pagamento de benefício, não põe em risco o futuro do regime. Até porque é uma proposta autorizada e avalizada pela Secretaria de Previdência. Essa proposta pretende apenas equilibrar, né, financeiramente o regime e garantir o pagamento de benefícios, sem esvaziar, vamos colocar assim, os cofres do IPREV, tá? E utilizando apenas os valores para o pagamento de benefício a quem esses valores pertencem. Muito bem. A gente vai encerrando por aqui, mas já convidando os aposentados para o próximo café da manhã, que, se eu não me engano, a gente vai confirmar isso, mas é quase certo de ser dia 21 de setembro. O Rui vai estar aqui para estar falando também sobre essa questão, elucidando um pouco mais, para quem não teve
oportunidade de acompanhar pela TV Sindeste ou não conseguiu entender com a explicação feita, ele vai estar aqui no dia 21/9 para elucidar no café da manhã dos aposentados. E nós vamos tentar aí agendar, se é evidente, se o presidente entender que é possível, se couber na agenda dele, uma reunião maior aí com o pessoal da Ativa também, para que a gente vá tirando todas as dúvidas sobre a alteração proposta e já aprovada de alteração do IPREV. Desde já, a gente agradece a atenção e esperamos ter contribuído aí para elucidar todas as questões que estavam aí obscurecidas pelas intenções aí dos teóricos da conspiração. Obrigado.